palavra que Deus quer compartilhar é sobre valentia, e a direção de Deus é: seja valente. E eu quero, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, e depois primeiro com o do Renato para pôr o versículo para mim, desenvolver esse versículo com você, e o Espírito Santo vai certamente trazer a revelação necessária para que a gente possa compreender algumas coisas nessa passagem de 1 Reis, no capítulo 2, no versículo 2. Quem está dizendo essa passagem é Davi. Davi estava no final da sua vida. E Davi diz assim para Salomão, que era seu filho: está chegando o dia da minha morte, portanto, seja valente e seja homem. E Davi estava morrendo. Nós estamos lendo no capítulo 2, versículo 2, se você ler o capítulo 2, versículo 10, Davi morreu. Então Davi sabia que ele tinha poucos dias ou poucas horas de vida, e ele decidiu chamar o seu filho. E disse para o seu filho: Salomão, teu pai está morrendo. Daqui um pouco mais, de um instante, você vai ter que caminhar sozinho. E ele dá 2 conselhos para o seu filho: seja valente e seja homem. Eu imagino que o discurso poderia ter sido diferente. Eu imagino até que a expectativa de Salomão em relação ao seu pai, ainda que houvesse dor pelo final da vida de Davi, eu imagino que a expectativa de Salomão, quando Davi chamou ele no final da vida, seria para contar a história de Davi. Chamar o filho e falar assim: filho, o teu pai está indo embora. Você vai ter que caminhar sozinho. Então eu quero compartilhar com você, filho, as minhas conquistas, as minhas vitórias. Quero compartilhar com você o exército que eu criei, que eu compus para poder conquistar as terras. Como é que eu consegui criar a nação? Como é que eu consegui ser rei? Eu imagino que essa seria uma conversa normal de um pai que tinha o interesse de transferir conhecimento, a sua história de vitória, para um filho que um pouco mais distante teria que caminhar sozinho. Outro tema que talvez faria sentido nessa conversa é Davi dizer para Salomão: Salomão, você sabe que seu pai é um homem segundo o coração de Deus? E Salomão, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus que disse que eu sou segundo o coração dele. E você sabe, filho, como é que eu consegui ser um homem segundo o coração de Deus? E talvez era essa expectativa que Salomão tinha de ouvir do pai dele. Como é que ele deveria viver, como é que ele deveria se comportar, qual é o caminho que ele tinha que seguir para manter a geração de Davi homem segundo o coração de Deus. Ou outra questão que talvez faria sentido, Davi compartilhar com Salomão a confiança que ele tinha em Deus. Se você pegar Salmos, você vai ver que tem muita coisa que Davi escreveu exortando a confiança que ele tinha em Deus. Talvez o que seria mais normal seria que Davi dissesse para Salomão: Salomão, vai vir lutas, vai vir dificuldades, vai vir contratempo, vai vir ventos fortes, mas confie em Deus. Tanto é que em Salmos 90, versículo 7, diz assim: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso faria sentido. No fim da vida, falar: filho, eu talvez era isso que eu diria para minha esposa, para minha filha. Falar: filha, a vida não é fácil. A vida é dura, mas fica quieta, fica tranquila. 1000 cairão do seu lado, 10.000 cairão do seu lado, mas você não será atingido. Mas ele não falou nada disso, querido. Ele falou assim: filho,
seja valente e seja forte. Estes foram os conselhos que Davi deu para o teu filho Salomão. E não falou nada de Deus, não falou nada de oração, não falou nada de jejum, não falou nada de dízimo, não falou nada de oferta, não falou nada de igreja, só falou, seja valente e seja homem. Olha o tom de Davi para o seu filho. Seja homem, cara. Não pensa que a vida vai ser fácil aí fora, não. Deixa Deus fora de algumas coisas e tenha vergonha na cara, seja homem, lute, seja valente. E seja homem no contexto da palavra, queridos. O que, no meu coração, o que Davi queria passar para o seu filho, filho, jamais fuja das suas responsabilidades. Filho, enfrente os seus problemas sem medo, seja homem. Se tem um problema na tua vida, seja homem, enfrente ele. Para de pedir para Deus, não adianta pedir para Deus, seja valente, seja homem, encare aquilo que você precisa encarar na tua vida. Ou, seja homem, não se acovarde diante das circunstâncias adversas que você vai ter que viver na tua história. Não se acovarde, seja homem, seja valente. Salomão, virão tempos difíceis. Lute. Faça a sua parte. Seja valente. Eu entendo que é essa, querido, de última instância, porque você não vê Deus nesse processo aí. Você vê um pai falando para um filho, um pai no fim da vida, o filho na expectativa de receber uma orientação diferente. O pai diz assim em amor, seja valente e seja homem. E nós sabemos que Davi tinha autoridade para falar o que era ser homem e o que era ser valente. Se você pegar toda a história de Davi, se você estudar a história de Davi, você vai ver que ele é de fato um exemplo para a igreja de uma pessoa valente, de uma pessoa que sempre soube ser homem. A primeira experiência que nós sabemos que Davi passou e viveu, foi quando o pai dele o chamou para levar comida para os seus irmãos numa guerra que estava acontecendo entre o povo de Israel e o povo filisteu. E ele lá todo franzino, com seu 1,50 m de altura, um jovem, ele chega lá no meio daquela confusão, ele vê o gigante Golias com 4 metros de altura, ele olha para o povo de Israel todo tremendo, ele olha para o povo filisteu fazendo festa, ele olha para aquele gigante e ele diz assim para o gigante, quem é você? Quem é você para afrontar o Deus vivo? É um homem que era homem e um homem que era valente. Enquanto todo o exército tremia de medo, aquela pessoa franzina, com 1,50 m, olhou para um gigante de 4 metros de altura, armado do jeito que ele estava, do tamanho que ele estava, não se preocupou com o tamanho do gigante. Um homem que era um homem valente. Queridos, o que nós precisamos compreender, queridos, que tudo na nossa vida, na minha vida e na vida de vocês, é uma questão de posicionamento. Se você precisa mudar algo na tua vida, queridos, tenha coragem e lute pelas mudanças que você quer alcançar. Às vezes nós não fazemos a nossa vontade esperando que Deus faça a vontade dele. O que eu quero trazer para você nessa noite é uma palavra, queridos. Tenha ânimo, seja uma pessoa valente, seja um homem, seja uma mulher e lute. Lute para mudar as coisas que você precisa mudar na tua vida. Que eu sei que não são fáceis, porque senão nós já teríamos mudado, mas talvez falta um pouquinho mais a gente ir com mais de valentia e se posicionar como de fato pessoas separadas que nós somos pela parte de Deus. Não sonhe, queridos, em ter uma vida fácil. Se alguém um dia disse para você que a sua vida vai ser fácil, te enganou. A vida é dura e ela vai continuar sendo dura, não se engane.
E a gente só quebra a dureza da vida sendo homem e sendo valente. Não existe, queridos, você dormir numa rede e achar que vai cair bênção no céu na tua vida, que isso não vai. E se você acha que Deus vai mudar a tua vida e vai mudar a minha vida, se nós não fizermos a nossa parte com o maior empenho que a gente tiver, não acontece. Você pode morar dentro da igreja, que não vai acontecer. E Deus não tem nada a ver com isso. Eu vou dizer uma coisa para você, essa palavra mexeu com a minha vida. Essa palavra mexeu com o meu coração. Eu tenho refletido muito sobre essa palavra, queridos. Essa palavra fez sentido na minha vida. Eu tenho tentado seguir o conselho de Davi para a minha vida. Seja homem, Luciano. Seja homem. O que você tem que encarar? Encare, resolva. Se você não tem capacidade de resolver, você enfrente pelo menos. Vou dizer para você que depois da minha conversão, eu fugia de muitos problemas. Os problemas para mim eram monstros. E eu achava que os problemas eles iam se resolver sozinhos. Ou eu achava que a minha vida seria uma vida cor-de-rosa depois que eu tinha entregado a minha vida para Jesus. O que a minha história me ensinou, queridos, que é justamente o contrário. Quando você não luta com um problema, ele acaba com você. Ele paralisa a tua vida. Por muito tempo na minha vida eu quis viver como um coitadinho. Buscando a compaixão das pessoas, o dó das pessoas. Resolveu nada, querido. Uma fila de pessoas querendo me dar lenço para enxugar as minhas lágrimas. E a minha vida exatamente da mesma maneira. Eu aprendi que eu tinha que ser homem. Que Deus é uma coisa, eu sou outra. Esse negócio de achar que as coisas vão acontecer sem a minha atitude, não vai acontecer. E Deus tem, pela sua misericórdia, queridos, me ajudado nesse processo. Digo para vocês que ainda há coisas na vida que eu preciso ser homem. Me falta ainda ser homem coisas na minha vida. Mas a misericórdia de Deus tem me ajudado a me amadurecer. Para que eu possa lutar contra os ventos fortes que se levantam contra a minha história. Confesso para você, tenho tentado ser homem nas adversidades da minha vida. Não fico mais esperando Deus, queridos. Deus já fez o que podia fazer por mim. O que Ele espera minimamente é que nós possamos mudar a nossa mentalidade. Mudar aqui, queridos. Mudar os nossos pensamentos. O que você pensa? O que você pensa sobre essa situação que você está vivendo? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Que nós deveríamos pensar como Cristo pensa. E se nós avaliarmos e refletirmos sobre aquilo que nós pensamos diante de um problema, a gente vai ver que os nossos pensamentos não é muito diferente dos pensamentos que não têm Jesus, das pessoas que não têm Jesus. Não dá certo, isso aqui é impossível, eu não consigo, eu não sei o que eu faço, estou desanimado, não tenho força. Muda aqui, queridos. Se nós não mudarmos o nosso pensamento, nós não conseguimos sair do lugar. Mudar as nossas atitudes, queridos. Você perceba aqui, queridos, o que está dizendo Davi para Salomão, isso aí, ó. Valente, seja homem, muda atitude, muda pensamento, muda atos, muda aquilo que você tem que mudar na sua vida. Quais são as nossas atitudes diante da adversidade, queridos? A gente se enfia debaixo de uma cama ou a gente regaça as mangas e a gente vai lutar contra o gigante? Queridos, não é você que tem que se curvar diante do problema, queridos. É o problema que tem que se curvar diante da tua vida. Você é maior do que aquilo que você está vivendo. Nós temos que tomar cuidado, queridos, para não ser espiritual demais com as coisas da vida. Às vezes a gente é religioso demais. A gente fica esperando Deus fazer aquilo que Ele não vai fazer. E aí a gente fica orando e fica jejuando e fica esperando em Deus e o tempo vai passando e a nossa vida não muda.
Tem coisa da minha vida e na tua vida que só vai mudar se você for homem e se você tiver valentia. E Deus vai te ajudar. Agora, nós precisamos de um posicionamento. E era isso que Davi estava transmitindo para o seu filho, queridos. Filho, Deus já nos prometeu abençoar as nossas gerações. Porque já havia uma promessa de Deus sobre a geração de Davi. Então, Salomão não tinha mais preocupação se Deus ia fazer ou não ia fazer. Era uma promessa de Deus, como é uma promessa para a tua vida. E é por isso que Davi não traz a questão e o contexto de Deus nessa conversa no fim da sua vida com o teu filho. Porque já havia uma promessa de Deus. Agora, Salomão tinha que fazer a parte dele, que era ser valente e ser homem. E era isso que ele estava dizendo para o seu filho. Já prometeu, Deus, já prometeu. Agora você tem que fazer a sua parte, Salomão. Tem que ser homem. A vida não vai ser fácil com você. As pessoas não vão ser fáceis com você. A economia não vai ser fácil com você. A família não vai ser fácil com você. Mas seja homem. Seja valente. Porque é a promessa de Deus para a tua vida e para as nossas gerações. Como é que nós temos lutado as nossas batalhas, queridos? Essa luta que você está vivendo hoje na tua vida. Você está fazendo aquilo que você poderia fazer, queridos? Você tem pensado de uma maneira positiva? Você tem alimentado uma fé de que Deus é Deus e Ele prometeu, Ele vai fazer? Você tem encarado as suas adversidades? Você tem feito o máximo que você pode fazer? Porque é essa expectativa que Deus tem em relação à minha vida e à tua vida, queridos. Não adianta ficar chorando pelos cantos, queridos. Não vai mudar a tua situação. E Deus tem pressa para me abençoar, e Deus tem pressa para te abençoar. Tem coisas que não está em Deus, tem coisas que está em nós. O dia que nós compreendemos o poder que há em nossa vida, o poder que foi transferido de Jesus para a igreja, queridos, você vai ver que você vai passar por cima dessa adversidade, que não é nada perto da tua grandeza. Agora, como é que a gente desperta isso em nós? Eu falei sobre filhos de Deus, falei em várias ministrações, quem nós somos, e isso precisa ser algo verdadeiro e real na nossa vida, para que de fato a gente avance nessa nossa história. Queridos, se tem algo na tua vida hoje que te incomoda, que te chateia, que te entristece, resolva isso, queridos. Se vai incomodar a pessoa, sinto muito que incomoda a pessoa. Mas resolva. Aí você para de te enganar e para de enganar outra pessoa também. E aí resolve a situação. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados em todas as coisas em Cristo Jesus, queridos. Já lemos isso em Filipenses várias vezes, eu quero reforçar aqui. Agora a responsabilidade é minha e sua. Não existe vida cor-de-rosa, queridos. O que existe é uma vida cheia de espinhos, que a gente precisa aprender a lidar com eles. Tem que passar pelos espinhos, que vai cutucar, vai furar, vai sangrar, mas passa por eles. O problema é que os espinhos estão aqui e a gente fica orando para Deus tirar os espinhos e a gente fica parado. Passa por cima dos espinhos. Porque se nós não lutarmos, queridos, o problema vai paralisar as nossas vidas, porque é isso que o problema faz. Eu vejo pessoas abandonando seus sonhos porque não lutam. Na primeira adversidade jogam a toalha, desiste. E fica assim, toda semana recomeçando. Agora vai. Não parou, agora vai de novo. Não parou, agora vai de novo. Não tem constância. A vida fica paralisada, a gente fica correndo em volta do rabo. E Deus já tem coisas para a nossa vida, além daquilo que a gente imaginou, queridos. Querido, encare as circunstâncias e você vai ver que você tem poder sobre elas. Você tem poder sobre essa situação na tua vida. Eu quero, queridos, te assegurar disso. O poder está em você. O poder não está em Deus, querido. Já foi transferido do céu para a tua vida. Agora, quando nós nos acovardamos, quando nós nos diminuímos, queridos, sabe o que acontece? Nós viramos escravos dos nossos pensamentos. O problema vira um monstro que nos causa medo.
que nos causa tristeza, que nos causa desânimo, nos traz problemas emocionais, nos traz problemas físicos. E quando a gente olha em volta da nossa vida, queridos, a gente não vê sentido no que a gente está vivendo. É fruto da nossa falta de posicionamento. Posso te garantir, o dia que você se levantar e lutar contra esses problemas, você vai ver que esses problemas fogem de você. O problema é que esses problemas estão controlando os seus pensamentos. Controlou o teu pensamento, controla a tua alma. Controlou a tua alma e controla teu físico. Controlou teu físico, paralisa a tua vida. E o conselho de Davi para Salomão é o mesmo para a minha vida e para a tua vida nessa noite, queridos. Seja valente, seja homem, seja mulher, lute, queridos. Eu quero te desafiar nessa noite, queridos. Dar um basta, pôr um ponto final nessa situação que tem paralisado a tua história, queridos. Ponto final, sabe o que é ponto final, queridos? Virar a página, mudar o capítulo, viver coisas novas. Queridos, se isso está te fazendo sofrer, por que não lutar contra isso? Por que conviver mais tempo com isso? O que isso está te trazendo de bom na tua vida, se isso é algo que te causa tristeza todos os dias? Valente, levante-se, querido. Seja homem, encare, em frente. Fale para o seu problema, viu, cara, você não existe para mim. Você pode estar aparentemente ou circunstancialmente na minha história, mas você não faz parte da minha história. Cai fora da minha vida. Luta, querido. Você tem força dentro de você, querido. Tem coisas que eu não posso fazer nada para te ajudar, nem Deus pode fazer, queridos. Tem coisas que o Espírito Santo precisa revelar no teu coração, a grandeza que é a tua vida. Você é grande, queridos. Você tem Deus que habita dentro de você. Qual é o impossível que você não pode superar, querido? Se não é na sua força, faça a tua parte e você vai ver Deus fazer a parte dele. A nossa luta não é aqui na igreja, queridos. A nossa luta é lá fora. A nossa guerra está lá fora. E é engraçado que é justamente nos momentos que a gente tem que lutar é que a gente joga a toalha. Quando a vida nos coloca numa guerra, ao invés de a gente lutar, a gente desanima. A gente paralisa. Quando a gente tem que ter força, atitude, pensamento para superar a nossa adversidade, é justamente na guerra que a gente não luta. E é na guerra que a gente é vencedor, queridos. É na guerra que o mundo vê a presença de Deus na nossa vida. É na guerra que nós glorificamos Deus através do nosso testemunho. É lá, queridos. Não é nessa semana que você tem que resolver coisas na tua vida importantes. Não é aqui. E o que você precisa resolver essa semana, queridos? Eu tenho coisas para resolver essa semana e vou resolver. Essa palavra aqui entrou no meu coração e não sai mais. Toda vez que vier alguma preocupação, alguma ansiedade, seja homem, Luciano. Seja homem, seja valente, lute, reaja, não pare, não se curve, levante-se, encare a situação. Não existe nada, presta atenção no que eu vou dizer para você, não existe absolutamente nada que você não possa mudar na tua vida. Essas são algumas historinhas do diabo para te desanimar, para tentar te convencer de que essa circunstância ela é mais poderosa do que a tua vida. E isso é mentira. Não há nada que você não possa mudar na tua vida. Quer seja uma situação de trabalho, quer seja uma situação familiar, quer seja uma enfermidade. Não há, porque nós já fomos abençoados em todas as coisas. Você é filho de Deus.
O poder dos céus está sobre a sua vida, o Espírito Santo habita dentro de você, seu inimigo já foi derrotado. Sabe qual é, ou quem é o nosso principal inimigo, queridos? Nós mesmos. Não é o diabo já perdeu. A Bíblia está cansada de nos mostrar que ele já é derrotado, que nem a chave da casa dele tem. Nós somos, queridos. Talvez o nosso maior inimigo ou o nosso maior adversário para que a gente possa mudar coisas e áreas das nossas vidas. Eu quero te desafiar nessa noite, queridos, a você enfrentar os seus gigantes. Eu acho que ele já ocupou espaço demais na tua vida. Essa preocupação que você tem arrastado, ansiedade, você sabe que isso não vai acabar bem, queridos. Você sabe que as tuas forças já estão sendo reduzidas. Você sabe que você não tem mais aquela saúde que você tinha antes. Você não tem mais aquele prazer da vida que você tinha antes. Você sabe que esses pensamentos ele têm ocupado cada vez mais espaço na tua mente. E digo isso, queridos, e você sabe se é para você ou não. O peso que tem sido representar dentro da nossa casa, para os nossos familiares, que nem imaginam aquilo que passa na nossa cabeça. Para quê, queridos? Vai adoecer. A Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados, as nossas fraquezas ao próximo. Eu queria te desafiar, queridos, se Deus está falando ao teu coração, que você procure uma pessoa que você confie e põe para fora aquilo que está represado no teu coração. Não continue carregando esse peso sozinho, queridos, você vai adoecer, queridos. É uma arapuca que o diabo arma para aprisionar a nossa vida e roubar a nossa história. A igreja está aqui para isso, queridos. Não tente ser super-herói, queridos. Não existe super-herói. Só lá na Disney. Nós somos pessoas que precisamos de pessoas. Pessoas que precisamos do socorro das pessoas. Queria pedir para o Bruno vir aqui. O que você precisa resolver na tua vida, queridos, essa semana, queridos? Queria te levar na reflexão. Davi nunca teve medo de enfrentar as suas batalhas, queridos. Ele olhava para Deus, ele não olhava para as circunstâncias, ele não olhava para os gigantes, para os seus inimigos. Ele tinha uma referência que era Deus, a promessa de Deus. Não importava os ventos fortes, os ventos contrários, aquilo que os olhos estavam vendo, aquilo que a mente estava produzindo, queridos. Ele tinha um foco, e o foco era Deus, a promessa de Deus. É por isso que nada ficava de pé diante de Davi. Ele sabia que maior era o que estava com ele, e o maior é o que está com você, o maior é o que está na tua vida. E com essa confiança é que Davi derrotava exércitos. Davi foi o maior rei que existiu até hoje em Israel. E olha o conselho que ele dá para o filho no fim da sua vida. Salomão, seja valente, Salomão. Seja homem, Salomão. Não se preocupe com aquilo que seu pai fez, o que seu pai deixou de fazer. Não se preocupe se o coração do seu pai é o coração de Deus. Não se preocupe as minhas vitórias. Só duas coisas, dois conselhos eu te dou, filho. E não se esqueça para que você possa prosseguir com o reinado de Israel, filho. Seja valente e seja homem. É só isso que você precisa, filho. Se você entender isso, se você viver dessa forma, nós continuamos reinando em Israel. Queria pedir para que você ficasse de pé. Nós vamos ouvir um louvor. Queridos, se Deus falou com você nessa noite, queridos, ou se Ele está falando com você, assim como Ele falou comigo, é tempo de reagir, queridos.
é tempo de reação, é tempo de posicionamento. Eu vou pedir para que você olhe para a tua vida, querido. Veja aquilo que não está valendo a pena. Veja o grau de comodismo que você tem conduzido assuntos importantes na tua vida. Veja o teu nível de cansaço. E peça para que Deus, queridos, Ele venha te visitar nessa noite, para que Ele possa revigorar as tuas forças, para que Ele possa purificar a tua mente, fortalecer o teu coração, te dar forças para que você possa nessa semana, queridos. E vou dizer para você, se Deus falou com você, está falando com você, não deixa para depois da manhã aquilo que você pode fazer amanhã. Não perca mais um dia na sua vida sequer, queridos. Não vale a pena. Não vale a pena. Tua vida é preciosa demais, queridos. Preciosa demais. Se você soubesse, queridos, o quanto a tua vida é importante para Deus. Se você soubesse quanto Deus Ele torce, queridos, para que você tenha uma reação para mudar esse cenário que você está vivendo, queridos. Você sairia daqui nessa noite, queridos, com esse compromisso. Primeiro com a tua vida, depois com Deus. Sabe às vezes o que nos falta, queridos? É talvez ter a percepção do tamanho do amor de Deus pelas nossas vidas. Se nós tivéssemos a dimensão daquilo que nós representamos para o coração de Deus, queridos, nós jamais desistiríamos das nossas lutas. Você é valioso demais. A tua história tem valor demais para os céus, queridos. Você não é uma obra do acaso. Pessoas podem te desprezar. Homens podem virar as costas para você, mas você continua e sempre será precioso para Deus, querido. E Deus torce pela tua vida. E vai continuar torcendo pela tua vida. Por isso, se Ele falou com você nessa noite, queridos, não perca tempo. Seja valente. Sabe o que é valente, queridos? Ter coragem. Primeiro, ter um ato de humildade, fala assim, ó, fui covarde até aqui, mas é até aqui só, daqui para frente não, eu vou ser um valente. Vou mudar essa situação na minha vida. Vou resolver esse problema na minha vida. Ainda que me custe, mas eu vou atrás. E Deus vai me dar força para superar essa adversidade na minha história. Faça uma visitação na tua vida, querido. O Bruno vai cantar um louvor. Deixa o Espírito Santo falar com você. Ele vai te dar direção, força, caminhos para que você possa seguir adiante. Queridos, você tem um compromisso amanhã de resolver aquilo que você precisa resolver, querido. Só você sabe o que Deus está dizendo para você. O chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa noite é: não adie nem mais um dia a você fazer aquilo que você precisa fazer, queridos. O convite de Deus nessa noite para a tua vida: sai da toca, levante-se, erga a cabeça. Se você precisa ter uma conversa difícil, queridos, tenha essa conversa difícil. Se você tem adiado conversas difíceis na sua vida, queridos, tenha conversa difícil. Às vezes nós precisamos ter conversas difíceis, queridos, porque senão a nossa vida continua paralisada. Se você precisa tomar uma decisão difícil, queridos, tome. Simples assim. A consequência, depois Deus te ajuda a consertar aquilo que precisa ser consertado. Mas não adie decisões importantes na sua vida que você sabe que está te prejudicando. Se você precisa enfrentar algo, queridos, essa semana, enfrente amanhã. Quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido você muda a tua vida. E vou fazer um apelo para você, queridos. Não faça isso só por você. Faça isso pelas pessoas que te amam.
pessoas que estão sofrendo do teu lado. Eu vou dizer, queridos, algo por experiência. Às vezes, a nossa falta de posicionamento rouba a esperança das pessoas que nos amam. A nossa falta de posicionamento, a nossa covardia, impacta a vida das pessoas que nos amam e que nós amamos. Que você pense nisso. Pessoas não lutam mais, queridos, porque cansaram. Cansaram de carregar o fardo sozinho. Não encontram um apoio. Não encontram uma atitude. Não encontram uma valentia. E aí cansam. Pessoas que eram de uma forma, hoje são outras. Porque se sentem, ainda que estejam acompanhadas, solitárias. Pessoas que jamais um dia pensariam em entregar os pontos, jogaram a toalha, porque perderam a referência dentro de casa. Pessoas que hoje carregam cargas que não deveriam carregar, porque não suportam carregar cargas que não são delas. E essas pessoas estão adoecendo. Lute, queridos, e incentive pessoas que vão precisar aprender a lutar na vida, queridos. Esse posicionamento que Deus te convida a ter nessa noite é um posicionamento que vai trazer um posicionamento para a tua casa e para a tua família. Perceba, queridos, que não é a circunstância, não é um problema, é um contexto maior. De que essa situação está contaminando você e as pessoas que você ama e as pessoas que te amam. E é uma expectativa dessas pessoas, queridos, de que você tenha valentia, de que você seja homem, de que você seja mulher e vá à frente para mudar isso que você precisa mudar. Seja inspiração, queridos, para a sua família e para os seus amigos. Seja um valente, seja uma valente de Deus. Ah, Luciano, já tentei de tudo, mas não muda. Tenta novamente. Se Deus está falando com você nessa noite, tenta novamente. Você consegue. Você é maior do que você está vivendo. Não é à toa que você está aqui nessa noite, queridos. E você sabe que Deus está falando no teu coração. Eu quero te desafiar a você se posicionar e você vai ver como a tua mente muda. Como Deus abre portas. As chaves estão nas mãos de Deus. Sabe essa porta que você não vê aberta, queridos? Sabe essa porta que parece que foi perdida a chave? Essa chave está nas mãos de Deus. Se você se posicionar, se você for diante da porta, Deus abre essa porta para você, você vai ver como a sua vida é transformada. Deus é contigo. Deus é contigo. Todas as circunstâncias da tua vida, você nunca está sozinho, queridos. Faça a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Sabe, queridos, o que a gente tem que às vezes fazer é destruir as nossas crenças limitantes. Sabe o que é crença limitante, queridos? É quando você acredita numa mentira e a tua vida fica paralisada nessa mentira. Sabe o que é uma crença limitante? Eu não consigo. Eu não tenho capacidade. Eu não sei como fazer. Eu não sei para onde caminhar. Quando você começa a viver eu não sei, queridos, você fica paralisado. Isso é uma crença limitante. E é uma mentira do diabo para paralisar a tua vida. Feche teus olhos, queridos. Eu quero orar pela tua vida, para que a gente possa selar essa palavra nessa noite, para que o Espírito Santo continue falando ao teu coração.